Começo por saudar a Sra. Professora Fernanda Palma, Presidente desta mesa. Também saúdo muito vivamente os professores espanhóis. Já tinha expressado o meu gosto, o meu prazer em tê-los aqui nesta conferência. Agora acrescento a esse prazer o de fazer parte da mesma mesa, do mesmo painel. Cumprimento também o professor Andréas Matias, os meus diletos e diletas alunas, meus senhores e minhas senhoras. As neurociências não param de nos surpreender com revelações acerca do funcionamento do cérebro humano. O desenvolvimento de tecnologia adequada, nomeadamente a ressonância magnética funcional, conhecida também por scanner cerebral, tem potenciado a quantidade e a qualidade dessas revelações. Elas podem resumir-se na ideia de que a atividade bioquímica do cérebro, desencadeada por estímulos diversos, é causa determinante das nossas decisões e dos nossos estados mentais em geral. De um modo figurativo, o cérebro é como uma máquina biológica que determina o modo como pensamos, sentimos e agimos. As nossas percepções, decisões, emoções, recordações são, pois, um produto acabado da mecânica neuronal, isto é, do dinamismo da matéria pura. O impacto desta ideia extravasou há muito as fronteiras das neurociências, invadindo outras áreas como a filosofia política e moral, as ciências do comportamento e a ciência jurídica em geral e jurídico-penal em particular. Esta invasão foi empreendida sob a bandeira do determinismo radical e apelidada de Revolução Neurocientífica. A contestação do postulado da liberdade de decisão e de ação, em que assentam as estruturas da responsabilidade penal, conduziu, no que ao direito penal diz respeito, à rejeição dos conceitos de culpa, de retribuição e de pena. À luz dos pressupostos deterministas, estes conceitos não passam de uma ilusão do mesmo tipo das crenças mágicas que povoaram o imaginário e o cotidiano medieval. O desafio lançado pela neurociência, mais precisamente por uma corrente determinista radical da neurociência, encontrou seguidores resignados entre os penalistas, mas a maioria da doutrina penal ripostou com veemência. Vozes autorizadas não só refutaram a pretensão determinista de provar a inexistência de liberdade de decisão e de culpa, o caso de Frisch e de Maria Fernanda Palma, como acusaram essa pretensão de incorrer na falácia naturalista, por exemplo, Feijó Sánchez, e no erro categorial, por exemplo, Assamer e Demétrio Crespo, que também está aqui presente. Na verdade, esta orientação extrai do modo como o cérebro é constituído e funciona ilações sobre como deve ser configurada a responsabilidade penal, caindo assim no vício lógico que é a falácia naturalista. Por outro lado, contrariando um princípio de teoria da ciência, extravasa largamente as suas fronteiras, delineadas a partir dos seus método e objeto formal, e arroga-se o papel imperial de decidir se outras ciências, nomeadamente as ciências normativas, como a ciência penal, podem ou não operar com conceitos apropriados de liberdade, culpa e pena. Destas críticas ressalta o princípio que reputamos correto, segundo o qual as estruturas da responsabilidade penal colhem o seu fundamento não na constituição e no funcionamento do cérebro, mas no modo como nos autocompreendemos como pessoas e nos autoconduzimos individual e coletivamente. Se nos reconhecemos reciprocamente como livres e iguais, e nessa base edificamos sociedades democráticas e ordenamentos jurídicos baseados na dignidade e na autonomia das pessoas, então não podemos deixar de nos conceber uns aos outros como sujeitos competentes para conduzir os seus destinos e responder pelas suas decisões e ações. Neste quadro,
não podemos abdicar da responsabilidade penal, nem de um dos seus eixos fundamentais, constituído pela relação entre liberdade e culpa. A alternativa representada pela pretensão imperialista da neurociência impõe não só uma outra concepção da responsabilidade penal, mas também uma outra visão do mundo humano como um mundo de máquinas neuronais e não um mundo de livres. Um paradigma em que certamente não nos revemos e não desejamos. O gap epistemológico entre neurociência e responsabilidade penal, que decorre da crítica formulada, não significa que cérebro, mente e sociedade sejam sistemas desconectados e incomunicáveis, nem tampouco que os avanços da neurociência não tenham relevância na determinação da responsabilidade penal. Quanto ao primeiro aspecto, estudos na área da neurobiologia e da neuropsicologia corroboraram experiências anteriores nos domínios da antropologia e da psicologia social e transcultural, que evidenciaram a relação entre complexidade social e capacidade cerebral, a aptidão do cérebro para codificar, descodificar plexos simbólicos ao longo do processo de socialização e a diferente reação das regiões frontal e parietal do cérebro de pessoas culturalmente diferentes colocadas perante as mesmas situações. Quanto ao segundo aspecto, a doutrina penal reconhece, de um modo geral, a importância das investigações neurocientíficas no domínio da inimputabilidade, seja da inimputabilidade em razão da idade, seja da inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Um domínio que, de resto, é tradicionalmente aberto aos contributos das ciências empíricas. Mas ainda aqui, a abertura às neurociências não é total. Não só porque a inimputabilidade não assenta apenas num elemento biopsíquico, requerendo também um elemento normativo compreensivo, para utilizar a expressão de Figueiredo Dias, mas também porque nem todo o distúrbio mental ou anomalia psíquica advém de uma disfunção ou deficiência neuronal. E porque, quando advém, é discutível que a sua explicação resida exclusivamente na mecânica biológica do cérebro, isto é, tomando a expressão de Wittgenstein no seu livro Zettel, que em português foi traduzido por Fichas, num processo realizado dentro da cabeça. A presente intervenção ocupa-se destes aspectos e centra-se na análise da inimputabilidade do forasteiro, do indivíduo socializado numa cultura exótica, que por motivos vários emigrou para um país ocidental e aí cometeu um crime, que pode ser um homicídio ou uma ofensa à integridade física. Defrontam-se atualmente na neurociência duas posições sobre a relação cérebro-mente, mais exatamente, sobre se os estados mentais são totalmente determinados pela atividade neuronal ou se há mais mente para além da atividade neuronal e se a relação cérebro-mente não é antes uma relação bidirecional. No primeiro sentido, que apelidaremos de internalista, pronunciam-se neurofilósofos como Patricia Churchill e neuropsicólogos como Joshua Green e Jonathan Cohen. Esta concepção parte da ideia fisicalista e determinista de que as decisões, recordações e emoções humanas são causadas e dirigidas pela atividade neuronal. Deste modo, a relação cérebro-mente é unidirecional, constituindo a mente um produto acabado da mecânica do cérebro e os estados mentais, ao fim e ao cabo, são estados cerebrais. Se todas as causas que condicionam o comportamento humano são filtradas pelo cérebro e se toda a atividade mental é produzida no interior do cérebro, resulta daí que a utilização das novas tecnologias de imagem permitirá analisá-lo como um gargalo de garrafa transparente, um transparent bottleneck, segundo a própria expressão de Green e de Cohen. E permitirá também, nessa sequência, observar os estados mentais de uma pessoa. Esta concepção da mente como um processo dentro do e determinado pelo cérebro, se permite superar a tese da separação cérebro-mente
tributária de um dualismo cartesiano ultrapassado, e se pode explicar algumas situações, como, por exemplo, as alterações emocionais e comportamentais de Phineas Gage, em consequência da lesão da região pré-frontal do córtex provocada pela perfuração de uma barra metálica. O caso, aliás, foi aqui exposto de manhã pelo professor João Lobo Antunes. É, todavia, insuficiente esta orientação para compreender corretamente a relação cérebro-mente e para explicar outras descobertas neurocientíficas recentes. É o caso dos chamados neurónios espelho, de que nos falou também o professor João Lobo Antunes. Estes neurónios simulam de forma inconsciente as emoções reveladas por outras pessoas, constituindo a base para a sua identificação e compreensão. Graças a eles, ao olharmos para o medo estampado no rosto de alguém, conseguimos replicar inconscientemente, em milésimos de segundo, expressão facial idêntica. Identificamos o medo sentido por essa pessoa, simulando no nosso cérebro e corpo. Estas reações refletidas já foram comprovadas através da experimentação. Um grupo de neurocientistas americanos, através da ressonância magnética funcional, acedeu à atividade cerebral de vários voluntários enquanto eram sujeitos a um estímulo de dor e comparou-a com a atividade neuronal desenvolvida quando os mesmos voluntários observavam as pessoas amadas presentes na mesma sala recebendo um estímulo de dor semelhante. Os neurocientistas constataram que a ínsula anterior bilateral, o córtex cingulado anterior, o tronco cerebral e o cerebelo, regiões relacionadas com a empatia, foram ativadas do mesmo modo, quer quando os indivíduos receberam o estímulo da dor, quer quando observaram a pessoa amada sentindo dor, enquanto outras regiões do cérebro, aptas para o registro da dor, só foram ativadas no primeiro caso. Isto é, no caso dos indivíduos no caso em que os indivíduos experimentaram diretamente a dor. Isto explica que quando vemos outra pessoa sofrendo dor, não experimentamos sensorialmente essa dor, mas simulamos-la afetivamente e, desse modo, especular ou reflexivo, compreendemos-la. Os neurónios espelho e as experiências realizadas para testar as suas capacidades demonstram que a mente não é redutível à mecânica biológica do cérebro, a processos que ocorrem dentro da cabeça, para utilizar uma vez mais a expressão magnífica de Wittgenstein. Como afirma Andy Clark, a mente é antes um interface produtivo de cérebro, corpo e mundo social e material. A atividade mental liga todos estes campos, entabulando entre eles um fluxo permanente. Num estudo anterior, de 1998, escrito em parceria com David Chalmers, Clark opõe àquela perspectiva internalista da mente uma perspectiva externalista, baseada no papel ativo do meio na condução dos processos cognitivos através da mente. Segundo os dois autores, e passo a citar, o organismo humano está ligado a uma entidade externa numa interação de dois sentidos, formando um sistema conectado que pode ser visto como um sistema cognitivo. Todos os componentes do sistema desempenham um papel causal ativo e dirigem conjuntamente o comportamento do mesmo modo que a cognição usualmente faz. Se removermos o componente externo, a competência comportamental do sistema diminuirá do mesmo modo que se removêssemos uma parte do cérebro. Fim de citação. A mente ampliada não se limita a próteses físicas, como o bloco de notas de Otto, no famoso exemplo de Clark e Chalmers, mas estende-se a complexos simbólicos através da linguagem. A linguagem, dizem estes autores, não é um espelho, mas um complemento dos nossos estados internos. Opera como um instrumento cuja função é ampliar o conhecimento a níveis que os dispositivos internos não alcançam. Esta conexão da mente com universos simbólicos é explorada particularmente pela chamada neurociência social. Gazzaniga,
partindo da descoberta dos neurónios espelhos e da mímica e contágio emocional que eles possibilitam, demonstra que a nossa mente funciona em conexão permanente com a complexidade social e cultural do mundo. Robert Wilson, por seu turno, assinala que a mente humana é um processo estendido no tempo, encarnado num corpo, apoiado em andaimes culturais e incrustado no meio ambiente. Roger Bartra desenvolve a hipótese do exocérebro, definindo como um sistema simbólico de substituição de circuitos neuronais incapazes por si mesmos de completar as funções da mente humana. O cérebro só consegue processar símbolos com o auxílio de um sistema simbólico externo, constituído pela linguagem, por formas não discursivas de comunicação e por texturas sociais e culturais. Neste quadro, a mente deixa de ser um processo oculto que se desenrola dentro do cérebro, para utilizar uma vez mais a expressão de Wittgenstein, para ser um processo de interação entre redes neuronais e redes simbólicas. A orientação da neurociência social sugere-nos a ideia fértil de que a atividade do cérebro e da mente depende em boa medida da experiência e da filiação cultural da pessoa. Algumas experiências no campo da psicologia cultural comprovaram esta ideia. Um grupo de psicólogos realizou uma investigação que contou com a colaboração de voluntários japoneses e americanos de ascendência europeia, os primeiros originários de culturas coletivistas e os segundos de culturas individualistas. Os dois grupos foram confrontados com desenhos representando uma figura central que expressava ira, tristeza e alegria e que estava rodeada de outras figuras com expressões faciais variadas. Foi pedido aos participantes que descrevessem a expressão exteriorizada pela figura central. Verificou-se que os americanos, de ascendência europeia, avaliaram as emoções da figura central com base unicamente na sua expressão, abstraindo, portanto, das figuras em redor. Enquanto os japoneses avaliaram as emoções da figura central, considerando as expressões das outras figuras. Eles reconheciam mais felicidade numa figura central irritada quando esta estava rodeada por figuras com expressões de felicidade. Outras experimentações ou experiências na área da psicologia social, realizadas em momentos e contextos diferentes, conduziram a resultados semelhantes. Numa delas, os participantes foram submetidos a ressonância magnética funcional durante o teste. O grupo de psicólogos norte-americanos responsáveis pela investigação selecionou 10 asiáticos recém-chegados aos Estados Unidos e 10 americanos de ascendência europeia e confrontou-os com diversas caixas, dentro das quais, em dimensões variáveis, estava desenhado um quadrado contendo uma linha vertical. Foi-lhes pedido que apreciassem os desenhos das caixas de forma relativa, isto é, comparando a combinação entre a linha e o quadrado de cada caixa com as combinações das caixas precedentes, e de forma absoluta, isto é, comparando apenas a linha atual com as linhas anteriores, ignorando os restantes elementos. Os psicólogos notaram que as regiões frontal e parietal dos cérebros dos participantes eram ativadas diferentemente consoante a sua origem cultural. Os cérebros dos americanos de ascendência europeia registaram maior ativação no caso da apreciação relativa e menor ativação no caso da apreciação absoluta. Ao contrário dos asiáticos, que registaram maior ativação a quando da apreciação absoluta e menor ativação a quando da apreciação relativa. Estes resultados estavam em linha com a cultura individualista dos primeiros, que valoriza a independência individual, e a cultura coletivista dos segundos, que favorece relações de interdependência. Várias ilações podem ser extraídas destas experiências. A principal é a de que o background cultural coletivista ou individualista das pessoas
influencia o modo como elas percepcionam a realidade. Mas pode pensar-se também que a relação bidirecional cultura-mente-cérebro não funciona apenas em condições de normalidade e de saúde mental, mas também em caso de insanidade e de distúrbio psíquico. Segundo Marselha e Armada, dois psicólogos sociais transculturais, as psicopatologias podem ser causadas por lesões ou deficiências neuronais, caso em que apresentarão grande similaridade e em que a influência cultural será mínima, por exemplo, a doença de Alzheimer ou certas formas de depressão, ou, ao invés, podem ser provocadas por fatores contextuais, em que a pertença cultural pode desempenhar um papel importante, influenciando os padrões de vivência e da expressão das psicopatologias, desde o seu início até ao seu desfecho. Isto não significa que sejam caracterizáveis como meras particularidades étnicas, expressões culturais mais ou menos ritualizadas, que surgem como anómalas aos olhos da cultura dominante do país de destino, mas apenas que a cultura à qual o indivíduo está ligado representa a situação vivida por ele como um distúrbio psíquico e que essa representação pode influenciar o modo como ele a vive, como ele a experimenta interiormente. Esta ideia projeta-nos diretamente para o problema da inimputabilidade do forasteiro, socializado numa cultura diversa, que pratica um facto criminalmente ilícito no país de destino, sob o efeito de um síndrome cultural. Em termos mais concretos, o problema está em saber se o elemento biopsíquico da inimputabilidade se verifica unicamente quando estamos perante perturbações neurológicas ou também quando os distúrbios psíquicos estão relacionados e são explicáveis culturalmente. Por outras palavras, se pode ser declarado inimputável num caso de homicídio ou de ofensas à integridade física, o forasteiro que atuou sob o efeito de uma crise de amok ou de ataque de nervos. Pensamos que sim, que estes distúrbios ou psicopatologias com forte conotação etnocultural não estão à partida afastadas do elemento biopsíquico da inimputabilidade. Há muito que a psiquiatria transcultural e a etnopsiquiatria estudam estes fenómenos. Georges Devereux, por muitos considerado o fundador da etnopsiquiatria, debruçando-se sobre o Amok e o Latá entre os malaios, o Indigo entre os Algonquin do Norte e o Crazy Dog, o Antistudai, entre os índios das planícies da América do Norte, afirma que nestes casos, relativamente frequentes nos grupos referidos, as culturas fornecem aos indivíduos mentalmente transtornados modelos de não conduta, por meio dos quais eles moldam os seus sintomas e reações. Afirma Devereux, e cito, que embora estejam realmente doentes, estes indivíduos têm tendência para pedir emprestado à cultura os meios que lhes permitam manifestar a sua anomalia de uma maneira convencional, exprimindo e apaziguando desse modo as tensões psíquicas que os afligem. Distúrbios deste género representam uma tentativa frenética de estruturar o mundo e de reinterpretar subjetivamente a cultura às expensas do ego. É o inconsciente cultural do indivíduo que coordena a saída para a crise. O reconhecimento dos distúrbios e psicopatologias culturais não se limita ao campo da etnopsiquiatria e da psiquiatria transcultural. O Manual de Doenças Mentais, organizado pela Associação dos Psiquiatras Americanos, na sua 4ª edição, conhecido por DSM-4, acolheu os Culture Bound Syndromes, definindo-os como padrões de comportamento aberrante e da experiência perturbante que são recorrentes e específicos de certos locais e que podem estar ou não associados a uma categoria particular de diagnóstico do DSM-4. Muitos destes padrões são considerados pelas próprias culturas doenças, ou pelo menos aflições, e a maior parte tem designações locais.
Embora possam encontrar-se em todo o mundo manifestações correspondentes às principais categorias do DSM-4, os sintomas, o decurso e a resposta social são frequentemente influenciados por fatores culturais. O apêndice 1 deste manual contém um extenso glossário de Cultural Related Syndromes, no qual figuram, entre muitos, o AMOC e o ataque de nervos. Apesar de algumas diferenças, como a redução do elenco dos Cultural Syndromes e uma mudança na apresentação do tema, o DSM-5 de 2013 mantém o conceito de Cultural Bound Syndrome, afetando sintomas e atribuições que tendem a verificar-se em indivíduos pertencentes a específicos grupos, comunidades ou contextos culturais e são reconhecidos localmente como padrões coerentes de experiência, e o DSM-5 prossegue com o entendimento de que os conceitos culturais são importantes para o diagnóstico psiquiátrico. Parece-nos clara a ideia de que o fator cultural integra o padrão de experiência deste tipo de anomalias psíquicas e de que é, por isso, um elemento importante para a sua compreensão. Devereux adverte para os inconvenientes de desconsiderar este aspecto, criticando jornalistas e certos psiquiatras que equipararam um antigo combatente paranoico de New Jersey, que disparou furiosamente sobre a multidão, matando várias pessoas, que o comparou a um corredor da AMOC. Ele afirma que, diferentemente do corredor da AMOC, a crise do antigo combatente era puramente idiosincrática e não influenciada por um modelo cultural. Um ocidental pode tornar-se um esquizofrénico paranoico e ser tomado por um furor homicida incontrolado, mas isso não autoriza a considerar que ele vive uma crise da AMOC. E o fator cultural faz aqui toda a diferença. Não se pense, no entanto, que basta a constatação de que o indivíduo que mata furiosamente uma série de pessoas é oriundo da Malásia ou do Caribe para que se considere verificado o elemento biopsíquico da inimputabilidade. Longe disso. Ela conduziria, nas palavras de Toby Nathan, talvez o mais famoso etnopsiquiatra vivo, a uma visão dos indivíduos como marionetas ou fantoches sociais destituídos de psique. Para evitar esta distorção, é necessário inquirir o que esconde efetivamente o indivíduo. Que reinterpretação subjetiva das significações culturais reflete o seu conflito? Embora a cultura possa influenciar o distúrbio psíquico, o lugar deste é sempre a mente e a ligação entre redes neuronais e redes simbólicas que a mente proporciona, e não a cultura da pessoa. Por outro lado, como a literatura psiquiátrica especializada vem evidenciando, o plano individual é tanto mais necessário quanto é certo que nem todos os cultural syndromes se exprimem da mesma maneira e casos há em que podem não estar associados a uma anomalia psíquica. Estes casos estarão à partida, como se compreenderá, fora do âmbito da inimputabilidade. Muito haveria ainda a dizer, mas o meu tempo está a esgotar-se e, portanto, eu vou concluir. Afirmando que a comprovação do elemento biopsíquico da inimputabilidade, numa concepção da mente ampliada, requer, em certos casos, a integração do fator cultural. Tais casos, marcados por Cultural Related Syndromes, não podem ser convenientemente compreendidos e resolvidos, seja em termos psiquiátricos, seja em termos jurídico-penais, sem atender ao modo como os indivíduos os vivem mentalmente e ao modo como as pessoas dos respectivos grupos os veem. Destarte, se é certo, como sublinha Kim Lika, que as culturas alimentam escolhas pessoais livres e com sentido, temos de aceitar também, como recorda Foucault, que elas podem condicionar decisões anómalas e psicopatológicas. Muito obrigado pela vossa atenção.